pessoal, meu nome é Luciana, sou uma das integrantes da SIM e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico das meningites bacterianas, com foco no diagnóstico em adultos. Então vamos lá. Nosso diagnóstico, assim como em qualquer outra patologia, ele sempre começa pela suspeita clínica. E quando então que a gente vai suspeitar do diagnóstico de meningite? Sempre que o paciente der entrada no pronto-socorro com quadro de febre, associado a sinais de irritação meníngea, com atenção especial para aqueles com fatores de risco. E quais são esses fatores de risco que devem alertar a gente para uma maior probabilidade do diagnóstico de meningite? Pacientes imunossuprimidos, não vacinados para pneumococo, meningococo e hemófilos, portadores de diabetes, pacientes com histórico de traumatismo craniano ou procedimento neurocirúrgico recente, etilistas e aqueles com otite média, seja ela aguda ou crônica. O quadro clínico, como a gente falou, em geral, ele é constituído por febre associado a sinais de irritação meníngea. A febre é o segundo sintoma mais comum, ficando atrás só da cefaleia. Ela é menos comum em pacientes imunossuprimidos, mas em imunocompetentes está presente mais de 90% dos casos. Dentre os sinais clássicos de irritação meníngea, a gente tem a cefaleia, esse sim, o sintoma mais comum, presente em mais de 85% dos casos. Rigidez de nuca, lembrando que a meningite não é a única causa de rigidez de nuca, pode estar presente também em outros quadros, como abscessos retrofaríngeos, laringite grave, osteomielite de vértebras cervicais, ou até mesmo em pneumonias dos lobos superiores. Então, é muito importante que a gente abra o leque de diagnósticos diferenciais. Alteração do nível de consciência pode estar presente e deve alertar a gente para a possibilidade de encefalite associada. E, embora menos comum, déficit focal e crise convulsiva também podem fazer parte do quadro clínico, estando presente em cerca de 20% a 30% dos casos. Na prática clínica, os sinais de Kernig e Brudzinski muitas vezes são utilizados para avaliação de irritação meníngea, mas eles possuem uma sensibilidade muito baixa, então eles não devem ser usados para estabelecer o diagnóstico. Então, nos pacientes em que pela história clínica a meningite está entre as nossas hipóteses diagnósticas, como que a gente vai prosseguir? Então, inicialmente, coleta de exames laboratoriais gerais, entre eles o hemograma. Nas meningites bacterianas, pode haver leucocitose com desvio à esquerda, em alguns casos plaquetopenia, mas nenhum achado específico. Pode haver elevação de proteínas inflamatórias, como VHS, PCR, mas também nada específico. A coleta de hemoculturas também é muito importante. Então, aquele paciente que dá entrada no pronto-socorro com febre, queda do estado geral, a coleta da hemocultura pode nos ajudar a isolar o agente. As provas de coagulação, elas são importantes principalmente para avaliar possíveis contraindicações à punção do líquor. E, sem dúvidas, o exame mais importante é o líquor. Existem algumas contraindicações para a coleta do líquor, dentre elas a gente tem as discrasias sanguíneas. Então, se o paciente der entrada no pronto-socorro com plaquetas menores do que 50 mil ou um INR maior do que 1,5, a gente não vai proceder com a coleta do líquor. E a presença de infecções de pele no local da punção também contraindica o procedimento. Em alguns casos, é fundamental a realização da tomografia de crânio antes da coleta do líquor, já que pacientes com hipertensão intracraniana ou com lesões com efeito de massa do sistema nervoso central, eles podem evoluir com herniação nucal depois da coleta do líquor. Então, apesar da tomografia não ser obrigatória em todos os pacientes, existem alguns subgrupos que a gente vai realizar a tomografia para garantir a segurança do nosso procedimento. E quais são, então, esses pacientes que a gente obrigatoriamente vai fazer tomografia de crânio antes de realizar a coleta do líquor? Aqueles que se apresentam com alteração do nível de consciência, pacientes com histórico de doença focal do sistema nervoso central, como, por exemplo, tumores, aqueles com déficit neurológico focal, pacientes com crise convulsiva, em especial nos últimos 7 dias, principalmente naqueles sem diagnóstico prévio de epilepsia, pacientes com papiledema, esses representam menos que 5% dos casos, e imunossuprimidos. Então, nesses pacientes, a gente vai fazer a tomografia de crânio e, se a tomografia permitir, a gente prossegue com a coleta do líquor.
E quais são os parâmetros que a gente vai avaliar no líquor? Quando a gente coletar o líquor, quais são os exames que a gente vai pedir? Pressão de abertura, valor normal em torno de 10 a 20 centímetros de água. A celularidade, o valor normal é menor do que 5 células por milímetros cúbicos. Glicose, o valor normal da glicorraquia ou glicose no líquor é cerca de 2/3 da glicose sérica. Então, sempre que a gente for coletar o líquor, é importante que a gente tenha a dosagem da glicose sérica. Proteínas, valor normal menor do que 40 miligramas por decilitro. A procalcitonina também pode ser útil no diagnóstico de meningites bacterianas, no geral ela está elevada, mas não deve ser um parâmetro usado para definir início ou não de antibiótico terapia. O GRAM também é um exame muito útil, que o resultado dele é mais rápido do que o resultado da cultura, e quando ele o líquor é coletado antes do início do antibiótico, o GRAM ele pode vir positivo em 60% a 80% dos casos, podendo ajudar a gente a guiar o tratamento. Lembrando que a presença de diplococos gram positivos sugere pneumococo, diplococos gram negativos sugere meningococo, bacilos gram negativos sugere hemófilos e bacilos gram positivos sugere listéria. Apesar de todos os exames que a gente falou serem importantes para auxiliar no diagnóstico, o diagnóstico definitivo da meningite bacteriana ele é dado pelo isolamento do agente no líquor. Então, o exame mais importante vai ser a cultura do líquor. PCR também é um exame importante, que é a reação em cadeia da polimerase, apesar de ser bem menos disponível, é um exame que ele tem uma boa sensibilidade para pneumococo, meningococo, hemófilos e listéria. E quais são os achados do líquor que vão sugerir para a gente o diagnóstico de meningite bacteriana? Então, no geral, a gente vai ter um líquor com um aspecto mais turvo, uma pressão de abertura elevada, ou seja, maior do que 20 centímetros de água, uma celularidade bastante elevada, maior do que 1000, com predomínio de neutrófilos, uma glicose baixa, menor do que 40 miligramas por decilitro, e proteínas maior do que 100, em geral maior do que 200 miligramas por decilitro. E como pelo líquor, a gente faz diagnóstico diferencial das meningites bacterianas com as meningites virais ou tuberculosas. Então, diferente da meningite bacteriana, nas meningites virais, no geral, o líquor tem um aspecto mais claro. A pressão de abertura geralmente é normal, quando alterada é pouco elevada. A celularidade geralmente é menor do que 500, e aqui a gente tem um predomínio de linfócitos. A glicose, na maior parte das vezes, é normal, e proteínas, em geral, menor do que 100 miligramas por decilitro. Já nas meningites tuberculosas, o aspecto do líquor geralmente é claro. A gente tem uma pressão de abertura elevada, maior do que 20 centímetros de água, uma celularidade menor do que 1000, com padrão misto, que é um padrão clássico que a gente descreve como 1/3 de neutrófilos, 1/3 de linfócitos e 1/3 de plasmócitos. A glicose geralmente é reduzida, menor do que 40 miligramas por decilitro, e proteínas aumentadas, maior do que 100 miligramas por decilitro. Nas meningites tuberculosas, a presença de ADA elevada no líquor pode auxiliar no diagnóstico, e sempre que a gente tiver um diagnóstico de meningite tuberculosa, é importante a gente avaliar o acometimento de outros sítios, como, por exemplo, tuberculose pulmonar. E aqui, pessoal, uma mensagem extremamente importante. A impossibilidade de coleta imediata do líquor não deve, de forma alguma, atrasar o início da antibiótico terapia. A gente sabe que a esterilização do líquor, depois do início do antibiótico parenteral, ele ocorre em mais ou menos 2 horas, nos casos de meningite por meningococo, e em cerca de 6 horas, nos casos de meningite por pneumococo. Então, se você estiver no pronto-socorro com um paciente com suspeita de meningite e você não conseguir realizar a coleta imediata do líquor, começa o antibiótico e se programa para coletar o líquor nesse intervalo. Bom, pessoal, em relação ao diagnóstico, então é isso. Muito obrigada e até a próxima.